Este é o JC para ouvir análise. Eu sou Igor Maciel e nós vamos falar hoje sobre Dias Toffoli. O ministro Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal, ele precisa ser, no mínimo, afastado da investigação do Banco Master. Isso é o mínimo que pode acontecer. Isso é o mínimo que precisa acontecer depois do que foi feito. Se você prestar atenção, o ministro Dias Toffoli, ele passou todo esse tempo à frente de uma investigação importante do que está sendo considerado um dos maiores escândalos da história da política e da economia brasileira, e o Dias Toffoli simplesmente esqueceu de mencionar que ele recebeu dinheiro de um fundo que é controlado, tinha influência do Vorcaro, que é o principal investigado no caso do Banco Master. Ele esqueceu de mencionar que o cunhado do Vorcaro tinha comunicação direta com ele o tempo todo e falava sobre isso. Ele esqueceu de mencionar que ele tinha participação no tal do resort, lá entre o interior do Paraná e o interior de São Paulo, em que todo mundo dizia que o Toffoli era dono e ele nunca mencionou nada e nunca respondeu, pelo contrário. E aí vai uma questão de caráter também, vai uma questão de dúvida sobre caráter, além de tudo isso. Caráter inclusive com os irmãos, com a família, porque ele deixou dois irmãos terem a vida vasculhada, um dos irmãos recebendo visita de repórter, de jornalista em casa, para averiguar se ele era rico ou não, se ele tinha recebido dinheiro se ele era sócio de um resort ou não. O outro irmão que é padre e que, como padre, pela posição dele, recebe ali entre 3 e 7 mil reais por mês, mas estava como dono de um resort no papel. O outro irmão também, que na verdade o outro irmão trabalha, tem um emprego, trabalha viajando, mal tem dinheiro para fazer a reforma da casa, para cuidar da própria casa. Mas no meio de tudo isso, com os irmãos tendo a vida vasculhada, o Dias Toffoli não deu uma palavra, não falou nada, se omitiu, ficou quieto, calado, esperando para ver se o problema ia sumir, se o problema ia desaparecer. E aí você questiona o caráter de uma pessoa que faz algo desse tipo. Somente agora, depois que o conteúdo do celular do Vorcaro, do dono do Banco Master, foi aberto pela Polícia Federal, somente depois disso, aí quando descobrem que o Dias Toffoli tinha essas conversas com o Vorcaro, que o Dias Toffoli recebeu dinheiro do Vorcaro, aí a Polícia Federal vai lá, aí ele diz, olha, realmente, eu tinha uma participação no resort. Gente, o que é isso? O que é isso? O aspecto daquele menino, daquela criança, daquele moleque que está em casa, derruba um jarro e quando a mãe pergunta, ele diz que não sabe o que foi que aconteceu, ou diz que foi o gato. Sabe? É uma coisa, e aí estamos falando de um menino que ainda pode ser educado, mas no caso de um sujeito barbado, ministro do Supremo Tribunal Federal, estamos falando de um problema de caráter seríssimo para alguém que está na posição de ministro do Supremo Tribunal Federal. Além de tudo, você começa a lembrar das coisas. Você começa a lembrar, por exemplo, o esforço que o Dias Toffoli fez, porque você começa a lembrar de tudo isso. O esforço que o Dias Toffoli fez para que os celulares ficassem lacrados e ninguém olhasse esses celulares. Depois de muita confusão, ele deixa todo mundo olharem os celulares, mas não todo mundo. Tinha que ser só quem ele escolhesse e que fosse da confiança dele. Aí depois liberou e viram o conteúdo realmente que estava lá. Aí agora quando olham o conteúdo, aí ele admite que realmente estava escondendo tudo isso, porque ele está admitindo. Se ele não tinha dito até agora, ele estava escondendo. Então ele admite que estava escondendo tudo isso e, no fim das contas, ainda diz que a culpa é da Polícia Federal, que está fazendo ilações sobre as conversas dele com o Vorcaro. Ele não deveria ter, desde o início, nem se aproximado dessa investigação. Ele não deveria, desde o início, se ele tinha algum tipo de interesse no caso, nem sequer ter se aproximado
nem sequer ter pego o processo. E ele pegou o processo. Isso é algo tão terrível. E eu estava vendo agora o pessoal dizendo que deixou de ser o escândalo do Banco Master e passou a ser o escândalo Dias Toffoli. Realmente, agora é o escândalo Dias Toffoli. Porque o Dias Toffoli transformou isso no escândalo Dias Toffoli. Ele tinha uma participação no resort, gente. Todo mundo investigando o que danado tinha a ver esse resort e ligado à família dele, ligado aos irmãos dele. E ele era sócio oculto e ele só está contando isso agora, depois que a Polícia Federal descobriu. Aí vem dizer que a Polícia Federal está fazendo ilações. Está fazendo ilações, mesmo que estava fazendo porque ele está escondendo. Quem esconde, quem omite, mente. Mentira. A omissão é uma mentira também. Pode ser considerada uma mentira. Existe mentira por omissão. Ele não contou que ele era dono de um resort. Ele não contou que ele recebeu dinheiro de empresas ligadas ao Vorcaro. Ele não contou nada disso. Ele não falou sobre o assunto e agora ele vem dizer que a Polícia Federal está fazendo ilações. É algo gravíssimo. E quando eu digo que no mínimo ele tem que perder, no mínimo ele tem que ser afastado da relatoria do caso do Banco Master, no mínimo ele tem que ser declarado suspeito, eu estou dizendo que é no mínimo mesmo, porque o correto era que você abrisse um procedimento para que ele seja expulso do Supremo Tribunal Federal. Esse senhor não pode continuar sendo ministro do Supremo Tribunal Federal. Porque aí você começa a lembrar de outras coisas. E se ele age por interesse próprio em tudo, qual foi o interesse dele lá atrás quando ele começou a liberar de pagamento de multa todo mundo que tinha sido condenado na Lava Jato? Porque o Dias Toffoli ficou famoso ultimamente por inocentar todos os réus da Lava Jato e liberar eles de pagamento de dinheiro que eles mesmos tinham admitido que receberam como propina. O sujeito ia lá, fazia a delação, confessava que tinha pego propina, admitia que poderia devolver, dizia que ia devolver o dinheiro e o Dias Toffoli foi lá e disse que ele não precisava devolver o dinheiro, que ele não se preocupasse em devolver dinheiro. Esse senhor, ele vai ficar no STF por quantos anos ainda? Quantos anos ele vai passar ainda no Supremo Tribunal Federal? E os colegas dele vão continuar cobertando esse tipo de coisa? Essas são perguntas que precisam ser feitas. Os colegas concordam com esse comportamento do Dias Toffoli? São perguntas que precisam ser feitas. Os senadores, os senhores senadores da República concordam que são eles que têm que regular isso e até abrir processo de impeachment contra ministros do STF. Eles concordam com esse tipo de coisa? Eles acham que eles estão de acordo com esse tipo de comportamento? São todas perguntas que precisam ser feitas a esses senhores, a essas pessoas que estão hoje em cargos importantes da República. É algo muito sério. No mínimo, o Dias Toffoli tem que imediatamente ser afastado da investigação do Banco Master. Esse é o JC para ouvir análise. Obrigado pela sua audiência. A gente está aqui de segunda a sexta-feira falando sobre assuntos do dia, fazendo análise sobre algum assunto do dia aqui no JC, no perfil do JC aqui, tá bom? Valeu, um grande abraço para você. Tchau, tchau.